Olá pessoal, aqui é o Dr. Nathaniel Viuniski. Como vocês podem notar, eu estou muito feliz, muito emocionado com esse momento histórico. Pela primeira vez na minha vida, vocês vão me ouvir falar num workshop sobre argumentos científicos, sobre nutrição e sobre os produtos para você aumentar as suas vendas. Uau! Eu nunca falei sobre isso dessa forma. Então eu estou muito feliz, muito grato com essa oportunidade. Quero agradecer a Deus, quero agradecer a minha equipe na Herbalife, quero agradecer principalmente a cada um de vocês por estarem comigo. Como muitos já me conhecem, eu sou médico, sou especialista em nutrição, eu sou nutrólogo, eu faço parte do Conselho para Assuntos Nutricionais da Herbalife há mais de 10 anos, faço parte do Instituto Herbalife de Nutrição, e essa é uma das coisas que mais me enche de orgulho. E como que eu vou ajudar você a aumentar suas vendas se eu não sou vendedor? Pessoal, vocês devem saber tão bem quanto eu que na vida tudo é vendas. Como assim, doutor Nathaniel, tudo é vendas? Olha só, até no meu consultório, para eu convencer os meus pacientes a adotar o estilo de vida saudável e ativo, eu vou vender isso para eles. E o que eu preciso para fazer uma boa venda? Eu estou convencido que para a gente fazer uma boa venda, a gente precisa, anota aí, autoridade. Isso mesmo, autoridade. Quando eu estou aqui no meu consultório, estou muito feliz que vocês estão aqui comigo no meu consultório, os meus livros, os meus diplomas, o meu estetoscópio, a minha secretária, tudo isso me gera uma autoridade. O meu paciente nem ousa discutir comigo. Se o doutor falou, está falado. E com você, como é que é isso? O que um consultor independente da Herbalife precisa para ter autoridade para vender? Na minha opinião, são duas coisas. A primeira autoridade vem do seu resultado. Isso mesmo, na Herbalife a gente fala ser produto do produto. Não importa como você está hoje, mas quando você adota o estilo de vida saudável e ativo, você melhora a sua composição corporal, seu nível de energia, sua massa muscular, seu peso, e as pessoas notam isso. Então, se alimentar bem, fazer atividade física, controlar o estresse, usar os produtos, com licença, conforme o rótulo, você vai ter autoridade pelo seu resultado. Agora, outra questão importante para você ter autoridade é você conhecer os produtos, conhecer os argumentos científicos. Você tem que ser um expert, um especialista em cada um dos produtos. Olha só, hoje em dia as pessoas têm um nível de exigência que nunca se viu. No meu consultório, às vezes as pessoas vêm, a família vem já com uma consulta do Google antes. Eles vêm me testar para ver se eu sei. E eu tenho certeza que com você, no seu dia a dia, como consultor independente, isso também acontece. Então, bem-vindos a esse workshop. A gente vai falar sobre os desafios do dia a dia, sobre os desafios da nutrição no século XXI e como, com cada produto do portfólio da Herbalife, sem esquecer da boa alimentação, da atividade física, do controle do estresse, da qualidade do sono, a gente vai conseguir transformar esse mundo num lugar mais saudável e mais feliz. Vocês estão prontos? Lápis e caneta na mão, papel, dá tempo ainda de chamar mais uma pessoa e vamos começar um workshop que para mim está sendo histórico e que para você eu estou convencido que vai fazer toda a diferença. A gente juntos, olha, nós somos imparáveis. Então, o que a gente vai falar hoje? Quais são os produtos que a gente vai comentar hoje? Olha só, hoje a gente vai falar do shake, a gente vai falar da NutriSup, nós vamos falar dos lanches saudáveis, barra de proteína, sopa instantânea, a receita Fiber Mix. Claro, nós vamos falar do Nutrev, do pó de proteína e, finalmente, como não podia deixar de ser nesse workshop, as nossas bebidas energéticas, o Herbal Concentrate e o NRG. E tudo começa com Sua Excelência, o shake. Quem me conhece sabe que eu costumo chamar o shake da Herbalife de Sua Excelência, o shake. Por quê? Porque o shake é uma excelente combinação de micro e macronutrientes. Como assim, doutor Nathaniel, micro e macronutrientes?
Pessoal, anota isso, isso é um argumento para você explicar melhor e para você vender melhor. Em um minuto eu vou explicar para vocês o que é um micro e o que é um macronutriente. Macronutriente é tudo aquilo que tem energia, que tem caloria, que eu como e se transforma em energia no meu organismo. Proteína, 1 grama de proteína tem 4 calorias, carboidrato, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias e gordura, 1 grama de gordura tem 9 calorias. Então os macronutrientes têm energia, têm caloria, proteína, carboidrato e gordura. E os micronutrientes? Os micronutrientes, eles são tudo aquilo que são importantes para a nossa nutrição, que as nossas células não vivem sem, mas não têm energia. São as vitaminas e os minerais. Olha que legal, nós vamos voltar a falar sobre vitaminas e minerais, mas eu pergunto, quem já ouviu uma pessoa pegar o rótulo do shake da Herbalife e olhar todas as vitaminas? A gente tem 23 vitaminas e minerais no shake, na NutriSup, e a pessoa falar assim, nossa, tanta vitamina, isso deve engordar. Gente, vitamina é micronutriente. Então, se é micronutriente, não tem caloria. O que engorda são as calorias das proteínas, carboidrato e gordura. Gostou dessa dica? Outra questão importante sobre o shake e sobre a NutriSup. Pessoal, tanto o shake como a NutriSup, eles são considerados pela Anvisa, pela Agência Regulatória Nacional, como substitutos parciais de refeição. Nossa, o que é isso? Tudo que eu preciso para uma refeição tem no shake e tem na NutriSup. Então, os micro e os macronutrientes. E isso não é o Dr. Nathaniel que está dizendo, não é a Herbalife que está dizendo, anota aí. A Anvisa tem parâmetros para dizer o que é um substituto parcial de refeição. Isso não é uma opinião pessoal, se o shake ou a NutriSup substitui uma refeição. Todo produto que atende essas exigências regulatórias, a quantidade de proteína, de carboidrato, de vitamina, de gordura, de mineral, de calorias, sim, é um substituto parcial de refeição. Agora, anota aí, das 3 principais refeições do dia, quantas eu posso substituir pelo shake ou pela sopa? Até 2. Então, imagina, as 3 principais refeições, café da manhã, almoço e jantar. Eu posso substituir 2 pelo shake ou pela NutriSup. Uma refeição principal sempre tem que ser com os alimentos tradicionais, saudáveis, coloridos, uma refeição romântica com a pessoa que você ama. Então, shake e NutriSup não pode substituir todas as refeições. Uma das grandes questões da autoridade é você poder, com seus argumentos, defender as críticas ou as dúvidas do seu cliente. Muita gente que eu conheço, quando eu falo que eu sou médico da Herbalife, muita gente fala assim, nossa, esse pessoal da Herbalife só toma shake. Você já ouviu esse tipo de expressão? Então você tem que ter a resposta. Não. Na Herbalife, a gente recomenda das 3 principais refeições, até 2 você pode substituir pelo shake ou pela NutriSup. Uma refeição deve ser saudável, colorida. E outra coisa que a gente já vai falar daqui a 1 minuto. Na Herbalife, a gente recomenda os lanches saudáveis, ou seja, no meio da manhã, no meio da tarde, antes de dormir, uma fruta, um legume, uma barra de proteína, uma sopa instantânea. Então, o nome do jogo é estilo de vida saudável e alimentação equilibrada, nutrição equilibrada. Agora, para que serve o shake e a NutriSup? Para que servem os substitutos parciais de refeição? Eles servem tanto para reduzir, como para manter, como até para aumentar a sua massa muscular. Você pode reduzir peso, você pode manter o seu peso e pode aumentar a sua massa muscular. Simples. Se das 3 principais refeições, 2 eu substituo pelo shake, eu vou reduzir peso. Até quando? Até chegar no meu peso saudável. E aí eu vou passar a usar das 3 principais refeições, o shake ou a NutriSup. Por quanto tempo? Por toda a vida. E se um dia eu viajo ou eu estou de férias e aumento um pouquinho de peso,
Eu retomo o meu programa, substituo 2 refeições até chegar no meu peso saudável e assim eu vou até os 120 anos. Quem é que vem comigo? Bom, e eu posso também aumentar a minha massa muscular. Se eu faço atividade física, se eu já me alimento bem, eu posso acrescentar 1 ou 2 shakes, ou um shake, uma Nutri-Sup por dia e aumentar a minha massa muscular. E doutor Nathaniel, shake, Nutri-Sup é só para controlar o peso ou a composição corporal? Nada disso. Gente, um dos grandes desafios do dia a dia agitado do século XXI é exatamente a falta de oportunidade, pela falta de tempo, pela pressa, pela correria, de opções de se alimentar bem. A gente tem esses fast foods que a gente chama de ambiente obesogênico. Então, independente do seu peso, se você está viajando, se você está fora de casa, se você está como eu no consultório, não tem tempo de voltar para casa para fazer uma refeição, olha só, eu sempre tenho o meu shake preparado, com licença. E a conveniência, a praticidade e o sabor é um grande aliado. Qualquer pessoa, adulto, saudável, pode utilizar essa grande ferramenta. Doutor Nathaniel, sopa é só no frio? Gente, eu viajo pelo mundo todo, olha, na Ásia, no México, no norte, no nordeste do Brasil, a tradição, os alimentos tradicionais são sopas. Então, pessoal, sopa, ela pode ser usada com qualquer temperatura, desde da mais tenra idade a gente é acostumado a tomar sopas, então eu chamo que é um comfort food, é um alimento que traz sensações benéficas. E outra maneira que eu acho muito legal de usar o shake e a sopa é assim, se eu vou numa festa, por exemplo, numa confraternização aqui da minha clínica, o pessoal vai para um rodízio de pizzas. Eu sei que é um lugar que é muito fácil a gente exagerar um pouco na alimentação. Eu não vou chegar num lugar desses com fome, porque eu sei que vai ser difícil controlar. Antes de ir numa festa, antes de ir num jantar, que vai ter muita comida, eu tomo meu shake corretamente preparado, ou a minha Nutri-Sup, e a gente está com muito mais saciedade. Então, do meu coração para o seu coração, essas são as minhas dicas para o shake, para a Nutri-Sup, uma excelente combinação de micro e macronutrientes, 23 vitaminas e minerais, ao redor de 19 gramas de proteína de alto valor biológico, a proteína isolada da soja, a proteína do soro do leite, carboidrato saudável, gordura saudável, fibra, tudo que eu preciso para uma refeição, com muito sabor e com muita praticidade. Então, acho que agora você ficou doutor no shake e na Nutri-Sup e nós estamos prontos para passar para o nosso próximo produto. Vem comigo. Próximo produto que a gente vai falar, nós vamos falar sobre Nutrev. Gente, esse é um produto que eu sou apaixonado. Primeira coisa, Nutrev não é um leite da Herbalife. Nutrev é uma bebida vegetal à base de proteína isolada de soja. Leite é qualquer bebida produzida por glândula mamária de mamífero. Então não existe leite vegetal. Isso que a gente escuta falar, leite de soja, leite de coco, leite de arroz, leite de amêndoa, anota aí, não é leite, são bebidas vegetais à base desses vegetais. Outra coisa importante sobre o Nutrev, do meu coração para o coração de vocês, é o seguinte: leite é bom. Nós não vamos falar mal do leite porque a gente tem agora o Nutrev. A humanidade evoluiu usando leite de outras espécies. Isso faz parte da nossa tradição. Leite é importante na nutrição, tanto de crianças, adolescentes, adultos, idosos. A grande questão, a maneira que a gente começa a falar do Nutrev, eu quero que você anote esse argumento, hoje em dia, no século XXI, muita gente simplesmente não pode ou não quer tomar o leite e buscam no mercado uma opção saudável para o leite. E é aqui que entra o nosso Nutrev.
Gente, imagina assim, ó, o Nutrev é um produto da Herbalife que extrapola o EVS, que extrapola a indústria do bem-estar. Imagina você num supermercado, naquele corredor onde tem aquelas caixinhas, aquelas bebidas vegetais alternativas ao leite. Aí, para esse mercado, existe o Nutrev. Então, o Nutrev, sabe aquele livro de receita que você tem em casa, onde a sua vovó, a sua mamãe ensinaram as receitas da família, tanto de pratos salgados, panquecas, tapioca, pães, biscoitos, como os pratos doces, pudim, sei lá. Aonde você lê a palavra leite, você pode substituir com grandes vantagens pela palavra Nutrev. Então, o que é o Nutrev? O Nutrev é uma bebida vegetal à base da proteína isolada da soja, e por ser uma proteína vegetal, uma bebida vegetal, olha só, naturalmente o Nutrev não tem a gordura animal, que é o colesterol, e naturalmente, por não ter leite na sua fórmula, o Nutrev não tem lactose. Quando me perguntam isso, eu gostaria que você anotasse, tivesse na ponta da língua. Doutor Nathaniel, quais são as diferenças entre o leite de vaca e o Nutrev? Anota aí. Nutrev tem 15% mais proteína que o leite de vaca. Nutrev tem 75% menos gordura que o leite de vaca. Nutrev não tem colesterol, Nutrev não tem lactose e Nutrev não tem açúcar. Nutrev tem 6 vitaminas e minerais, principalmente o cálcio. Quando eu comecei a estudar nutrição, no tempo que o Mar Morto nem estava doente ainda, olha só, sempre que a gente pensava em cálcio, a gente lembrava dos lácteos. O Nutrev, pessoal, uma dose do Nutrev, uma porção do Nutrev, tem 30% das nossas necessidades diárias de cálcio. Se eu tomo Nutrev com sua excelência o shake, como eu estou fazendo agora, aqui já tem 40% das minhas necessidades diárias de cálcio. E se eu tomar um Nutrev com um shake e um extra cal, eu já chego a quase 90% das minhas necessidades diárias de cálcio. E outro diferencial importante, meu coração chega a sair pela boca de tão feliz que eu fico, é que o Nutrev tem fibras. Cada porção de Nutrev tem 3 gramas da inulina, que são fibras pré-bióticas que alimentam aquelas bactérias do bem, que a gente vai falar num próximo workshop. Então, Nutrev pode fazer e deve fazer parte da alimentação de quem não quer ou quem não pode tomar leite. Você pode usar o Nutrev para preparar o seu shake, para preparar a sua NutriSoup, você pode preparar várias receitas. Olha no catálogo, acompanhe a literatura oficial da Herbalife e você é inesgotável as delícias que a gente pode fazer com o Nutrev. Uma última coisa importante, eu falei das outras bebidas vegetais que substituem o leite. A gente vai falar mais daqui a pouco quando falar de proteína. A proteína isolada da soja é uma proteína vegetal de alto valor biológico, quer dizer, tem todos os aminoácidos essenciais. O arroz não tem todos os aminoácidos essenciais, o coco não tem todos os aminoácidos essenciais, a amêndoa não tem todos os aminoácidos essenciais. Então, a única bebida vegetal que pode, do ponto de vista nutricional, ser equiparado ao leite é a bebida à base da proteína isolada de soja, como é o caso do nosso Nutrev. Gente, falei tão bem do Nutrev que até eu gostei. Estamos prontos para passar para o próximo produto? Isso mesmo. Agora a gente vai falar sobre os lanches saudáveis. Quais são os lanches saudáveis que a gente tem na Herbalife? A barra de proteína, a sopa instantânea e a receita Fiber Mix. Doutor Nathaniel, por que lanches saudáveis? Gente, na filosofia de nutrição da Herbalife, a gente fortemente recomenda 6 refeições por dia. 6 refeições por dia. Quais são as 6 refeições? Café da manhã, almoço, jantar. No meio da manhã, no meio da tarde e antes de dormir, um lanche saudável. E no portfólio de produtos da Herbalife, a gente tem várias opções de lanche saudável. A barra de proteína, a sopa instantânea e a receita Fiber Mix.
Quando você ou o seu cliente, e aí é um argumento de venda, quem nunca teve aquela vontade de comer um doce no meio da tarde, antes de dormir, no meio da manhã, a barra de proteína, com seus sabores, brownie, amendoim e citrulemon, são 10 gramas de proteína de alto valor biológico, carboidrato saudável para dar aquela energia. Então, a proteína, o carboidrato, o sabor, tira a vontade de comer doce e dá saciedade, né? A proteína e o carboidrato deixa você com energia e sem fome até a próxima refeição. Mas muitas vezes, independente da temperatura, eu tenho vontade de comer alguma coisa salgada. Aí, pessoal, as nossas sopas instantâneas, né? As nossas sopas instantâneas nos deliciosos sabores, você pode preparar em qualquer lugar. É um lanche que tem proteína, tem fibra, tem vitaminas, minerais, carboidrato saudável e um sabor incrível. Então, é uma oportunidade que eu tenho de me alimentar, controlar minha fome. Vocês não vão acreditar, mas eu sou médico especialista em nutrição há mais de 30 anos. Eu abri meu primeiro consultório, tinha 5 anos de idade, tenho muito tempo, e na minha experiência, esse é um argumento importante para vocês, anota aí. O que mais dificulta uma pessoa a adotar o estilo de vida saudável e ativo são os picos de fome. Então, quando a pessoa controla a fome com os lanches saudáveis, ela tem muito mais condições de adotar o estilo de vida saudável e ativo. Quem fica muito tempo sem se alimentar, tem compulsão alimentar. Então, esse é o grande inimigo. A pessoa passa o dia inteiro se alimentando bem, chega no final do dia e tem uma compulsão e coloca tudo a perder. Dr. Nathaniel, e a receita Fiber Mix? Olha, esse é um recurso muito interessante. Anota aí para você que ainda não sabe. A receita Fiber Mix, eu uso 3 colheres do Fiber Powder ou do Fiber Concentrate, 2 colheres do pó de proteína e 1 colher de sopa do Herbal Concentrate. Então eu posso variar o sabor. E o que tem essa receita? Em primeiro lugar, líquido, hidratação. No meio da manhã, no meio da tarde, você vai estar tomando água. Segundo lugar, fibra. A gente já vai falar sobre fibras no nosso próximo workshop. A gente sabe que fibra melhora o funcionamento do intestino, fibra dá uma sensação de saciedade, ajuda a controlar a fome. A proteína, a mesma coisa, quando você faz atividade física, ajuda a manter a massa muscular, ajuda a controlar a fome. A proteína é o nosso macronutriente que mais gasta energia para fazer a digestão e o Herbal Concentrate, energia, sabor, antioxidante do chá verde. Tudo isso no seu lanche saudável. Então, pessoal, do meu coração para o seu coração, esse é um produto importante para você promover. Olha só, uma dica importante de lanche saudável. Eu vejo muita gente que convida um participante para visitar o seu EVS. E a pessoa que está acostumada a comer comida tradicional, a primeira pergunta que faz quando você convida para seu participante, primeira vez que vai no seu EVS, fazer um almoço, um café da manhã, o participante pergunta, isso vai me sustentar? Esse shake, o chá e o NRG vai tirar minha fome? 99% dos coaches do bem-estar fala, vai. Anota aí, errado. Você tem que falar, olha só, você vai sentir fome. Todo mundo que está vivo pode demorar 1 hora, 2 ou 3, você vai sentir fome. E quando você sentir fome, nós na Herbalife temos o lanche saudável. A gente recomenda frutas, legumes, a barra, a sopa e a receita Fiber Mix. Gostaram da dica? Estão prontos para o nosso próximo produto? Então, vamos lá. O próximo produto que a gente vai conversar, eu estou procurando aqui. Esse é um dos produtos que eu sou mais apaixonado. Nós vamos falar agora sobre proteína em pó, Protein Powder da Herbalife. Gente, eu já falei, quando falei do shake, da receita Fiber Mix, da importância da proteína. Dentre os macronutrientes, a proteína a gente chama de alimentos construtores. O que é isso?
Todos os nossos tecidos, músculo, pele, ossos, cabelo, unha, sangue, tudo é formado por proteína. E as proteínas, olha que imagem legal, imagina que se a proteína fosse um trem, cada vagãozinho da proteína seria um aminoácido. Ou imagina um colar de pérolas, que imagem legal para você explicar para o seu cliente, né? Um colar de pérolas, cada pérola do colar é um aminoácido. De todos os aminoácidos que existem na natureza, 9 o nosso corpo não fabrica. E são vitais para a nossa existência. A gente não pode viver sem esses 9 aminoácidos essenciais. A única maneira que eu tenho de ter esses aminoácidos no meu corpo é pela nutrição. Então a gente chama que uma proteína ela é de alto valor biológico ou de alta qualidade quando ela tem na sua composição os 9 aminoácidos essenciais. Exemplos de proteína de alto valor biológico. Proteína do soro do leite, proteína isolada da soja, a albumina da clara do ovo, essas são as proteínas que têm todos os aminoácidos essenciais. E no pó de proteína da Herbalife, assim como no shake, assim como na NutriSup, a Herbalife faz um blend, uma mistura, uma combinação de 2 dessas proteínas essenciais. A proteína isolada da soja, a própria Anvisa aceita o claim que 25 gramas de proteína, claim é a alegação, a própria Anvisa aceita a alegação, o argumento, que 25 gramas de proteína isolada da soja, junto com a alimentação saudável, com estilo de vida saudável, pode ajudar a reduzir colesterol e melhorar a sua saúde cardiovascular. Gente, a proteína isolada da soja, ela é a melhor proteína para o seu coração, para a saúde cardiovascular. E ela é uma proteína de lenta mobilização, de lento metabolismo. Então, quando eu como a proteína isolada da soja, ajuda a minha saúde cardiovascular e eu fico muito tempo metabolizando essa proteína, gastando energia para digerir ela e sem sentir fome. Já a proteína do soro do leite, ela é uma proteína de rápida assimilação. Logo que eu tomo, ela já vai direto para o meu músculo. Então, a proteína do soro do leite é a melhor proteína para manter e para ganhar massa muscular quando você faz atividade física. Antes do exercício, depois do exercício, quando você toma proteína do soro do leite junto com carboidrato saudável, você sinaliza para o seu músculo não destruir fibra muscular e para construir fibra muscular. O que eu ganho quando eu misturo as duas? No mesmo produto, no pó de proteína, você tem a proteína isolada da soja e a proteína do soro do leite. Você tem o melhor dos dois mundos. A melhor proteína para o seu coração, a melhor proteína para a sua massa muscular. A proteína isolada da soja, ela é de lenta metabolização, então você vai ficar com muito tempo com saciedade, e a proteína do soro do leite chega rápido no seu músculo. Uma colher de sopa do pó de proteína tem 5 gramas dessa combinação de proteínas. E o mais incrível, meu olho chega a brilhar, o pó de proteína da Herbalife, ele tem um sabor neutro. Anota aí, não fala não tem sabor, tudo tem sabor. O pó de proteína da Herbalife tem sabor neutro, quer dizer, ele não altera o sabor dos alimentos. Então, como eu fiz agora, eu posso colocar, com licença, pó de proteína na sua excelência, o shake ou na NutriSup. Eu posso colocar o pó de proteína na minha salada, eu posso colocar o pó de proteína na minha salada de frutas, na minha receita Fiber Mix, na minha NutriSup. Então, acrescente proteína. Agora, uma lembrança, importante você falar para o seu cliente. Sempre que você aumentar o conteúdo de proteína da sua alimentação, você deve aumentar a quantidade de líquido que você ingere. Então, proteína exige que você tome mais água ou, atenção, a gente vai passar para o próximo produto, e se você está pensando que a gente vai falar sobre as bebidas energéticas, você acertou. Vamos falar sobre o nosso Herbal Concentrate, né? Herbal Concentrate, eu adoro esse nome, carinhosamente chamado como chá da Herbalife.
O que é o Herbal Concentrate? Herbal Concentrate é uma combinação do chá verde e do chá preto. Então, chá verde, pessoal, o que a gente tem que falar sobre chá verde? Chá verde é a bebida, depois da água pura, é a bebida mais utilizada em todo o mundo. Se a gente pegar a população de Homo sapiens, que é mais ou menos 7 bilhões de terráqueos, a gente tem, depois da água, a bebida que os terráqueos mais tomam, chá verde. Há mais de 4.000 anos utilizado na Índia, na China, no Japão, em todos os países do Oriente. E por quê? Pelas suas propriedades benéficas. O chá verde, primeira coisa, ele é um poderoso antioxidante. No próximo workshop eu vou explicar para vocês o que é um antioxidante e como isso protege as células contra os radicais livres. Então, o chá verde protege as células contra os radicais livres, melhora a saúde cardiovascular, e o chá preto, ele naturalmente contém cafeína. E cafeína é um estimulante natural do sistema nervoso. Existem mais de 80 alimentos naturais de origem vegetal que têm cafeína. Os que a gente mais conhece, claro, o café, o chá verde, o chá preto, o guaraná, uma bebida que a gente toma muito aqui no Rio Grande do Sul, o chimarrão, cacau, chocolate, tudo isso são alimentos naturais com fonte de cafeína. E como a cafeína é um estimulante natural do sistema nervoso, ele te dá mais pique, te dá mais energia. Pessoal, sempre que a gente vai mudar o estilo de vida e a gente vai adotar um estilo de vida mais saudável, mais ativo, que a gente vai fazer uma reeducação alimentar, é muito normal que a pessoa que estava acostumada a comer muitas calorias sinta uma queda na sua energia, no seu humor. E a cafeína, ela é muito positiva nesse sentido. Quando você fez um dia de trabalho, você transformou a vida de milhares de pessoas e chegou a hora de fazer a sua atividade física. Cafeína é excelente antes de um treino, antes de atividade física. E essa combinação, chá verde, chá preto, cafeína, junto com o líquido, melhora a sua hidratação. Nunca esqueça de falar para o seu cliente que o nosso corpo ele é formado 60% a 70% de água. A gente tem água dentro e fora das células. E não adianta, não resolve ter uma boa nutrição se a sua hidratação não tiver ok. Sempre fala para o seu cliente que quando uma pessoa sente sede, já é tarde. Ela tem que estar sempre acostumada a estar bebendo água, chá verde, chá preto, o Herbal Concentrate, daqui a pouco a gente vai falar num outro produto, nas bebidas à base de fibra, shake, sopa, que são fontes de hidratação. E uma dica boa, doutor Nathaniel, como é que eu faço para saber se eu estou bem hidratado? Olha que elegante. Observa sempre a cor e o odor da sua urina. A nossa urina, quando a gente está bem hidratado, ela deve ser clarinha e com odor neutro. Então, lembra dos sabores do nosso Herbal Concentrate? Eu agora estou tomando meu Herbal Concentrate sabor original. A gente tem o sabor canela, sabor laranja. Cada opção para transformar o nosso dia a dia com mais energia, com mais pique, boa saúde, boa hidratação e com muito sabor. E, finalmente, mas não menos importante, estamos chegando no último produto desse nosso workshop. Ah, você está gostando também? Eu também estou adorando. A gente vai falar agora sobre NRG. Né? Aqui está o meu NRG, que eu estou apaixonado, sabor Guaraná tropical. A gente tem o NRG tradicional também. E o que é o NRG? É uma bebida energética com chá preto e com Guaraná. Chá preto, a gente sabe que é fonte de cafeína. Cafeína é um estimulante natural do sistema nervoso, aumenta a sua concentração, seu pique, excelente para usar antes do exercício, naquele momento que você sente seu nível de energia, tanto física como mental, para você estudar, para você se concentrar, para você trabalhar, importantíssimo. E o Guaraná, pessoal,
eu sou apaixonado para falar do Guaraná. Porque, como vocês sabem, eu faço treinamentos em todos os continentes. E o Guaraná é um alimento, é um nutriente, é uma substância, é uma fruta aqui do Brasil. Eu não conheço nenhum outro país que tenha Guaraná. O Guaraná foi descoberto pelos índios lá na selva amazônica. E como é que os índios descobriram que Guaraná melhora a sua concentração, dá mais energia, deixa você no seu melhor humor? Eles observavam na natureza. Em primeiro lugar, quem já viu a semente de Guaraná, você tem presente a imagem da sementinha de Guaraná, ela já remete a um olho aberto. Você já se deu conta disso? Legal falar isso para o seu cliente. Então, os índios já observavam que o Guaraná abria os olhos, deixava a gente com mais atenção, com mais disposição e com mais pique. E eles observavam os passarinhos, pequenos animais que comiam a sementinha do Guaraná e ficavam fora de controle pela floresta, cheio de energia. E hoje a gente faz isso com muito sabor. Sabor tradicional, que tem um sabor neutro, você pode misturar. Por exemplo, eu gosto muito de suco de tomate. E eu tomo meu suco de tomate com NRG. Não altera o sabor e fica uma delícia. Ou a maneira mais incrível, né? Esse ano eu brindei o ano novo, eu não bebo bebida alcoólica, estava todo mundo tomando champanhe, e eu fiz um copo com água mineral com gás e meu NRG sabor Guaraná. Gente, só naquele primeiro gole eu já sabia que o ano ia ser como está sendo incrível, maravilhoso, cheio de novidades, cheio de conquistas. Então, o NRG é importante falar também, se você não quer tomar ele na forma de bebidas, na Herbalife a gente tem a opção do NRG em tablete, pode estar na sua tableteira e você está usando o benefício do chá preto e do Guaraná em qualquer lugar, mesmo que você não esteja preparando a bebida. Certo, pessoal? Então, esse foi um workshop em que eu procurei capacitar, que eu procurei treinar você sobre argumentos científicos, sobre a nutrição e cada produto, para você ter autoridade e fazer a sua venda com ética, focando no bem-estar do seu cliente, sempre procurando não se preocupar em vender mais um produto ou menos um produto, mas sim a missão da Herbalife, que é mudar a vida das pessoas. Lembra que o principal argumento, isso nunca pode faltar, você pode ser o maior nutrólogo, o maior especialista em nutrição, mas se você não tiver brilho no olho, se você não tiver um resultado, se você não usar os produtos junto com o estilo de vida saudável e ativo, você não vai ter essa autoridade. Então, de novo, eu gosto muito de falar isso. Não importa aonde você está hoje, qual é o seu resultado. Amanhã você pode estar um pouquinho melhor, cada vez melhor. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato com a gente ou pelo chat ou pelo nosso e-mail nab@herbalife.com.br nab@herbalife.com.br. Participe de todos os treinamentos. Olha, a nossa literatura oficial, o site myherbalife, herbalife.com. Não perca nenhum treinamento do seu sistema, não perca nenhum treinamento corporativo da Herbalife. A gente vai se encontrar e se complementar com aquela nossa energia sempre. Se qualifique para tudo, esteja sempre presente nas promoções do seu sistema da corporação. E olha só, quero fazer um convite. No próximo dia 26 de fevereiro, a segunda parte desse workshop. A gente vai falar sobre as fibras, a gente vai falar sobre Herbalife Line, Extra Cal, a gente vai falar sobre nutrição complementar e sobre fibra. Multivitaminas e minerais, então não percam o nosso próximo workshop. Eu quero deixar assim, do meu coração para o coração de vocês, muita gratidão, porque eu não acredito que tenha médico mais feliz e mais orgulhoso do que eu por ter você na minha equipe, por a gente, junto com a corporação,
junto com a liderança, está fazendo esse trabalho incrível de mudar a vida das pessoas e transformar o mundo num lugar cada vez mais saudável. Olá, bem-vindos, pessoal, a mais esse workshop. Doutor Nathaniel, por que um workshop de argumentos científicos para vender os produtos da Herbalife? Como eu costumo dizer, vocês são muito mais especialistas em venda do que eu. Eu sou muito bom em proteína, em ômega 3, em fibra, mas vendas não é a minha especialidade. Por outro lado, pessoal, eu estou convencido que no mundo, século XXI, tudo é vendas. Quando eu estou aqui no meu consultório, eu estou muito feliz de estar recebendo vocês hoje aqui no meu consultório, eu estou vendendo a minha expertise, o meu conhecimento e a minha capacidade de resolver o problema das pessoas. Quando você, coach do bem-estar, consultor independente da Herbalife, está fazendo o seu acompanhamento, quando você está levando os produtos para as pessoas, você também está vendendo esse estilo de vida saudável e ativo. E como eu costumo falar, eu quero que você anote isso, para você vender bem, você precisa de autoridade. O que é autoridade? Autoridade é ninguém questiona aquilo que você está falando. Quando eu estou aqui no meu consultório, eu sou uma autoridade. Meu estetoscópio, meu jaleco branco, meus livros, meus diplomas, o meu paciente nem pensa em discordar daquilo que eu estou falando. E quando você, como coach do bem-estar, está conversando com o seu cliente, você tem que ter essa atitude, esse brilho no olhar. O que você precisa para ter autoridade? Primeira coisa, resultado. Nós na Herbalife chamamos isso de ser produto do produto. Se alimentar bem, fazer atividade física, controlar o estresse e usar os produtos conforme o rótulo, todos os produtos. Isso vai gerar um resultado. Não importa como você está hoje, o importante é amanhã estar um pouquinho melhor. Porém, no século XXI, só ter um resultado e dizer que o produto é bom para você não basta. As pessoas estão cada vez mais informadas, as pessoas querem saber cada vez mais. Hoje, no meu consultório, eu recebo uma família, eles já entraram no Google, já sabem até mais que eu das doenças, dos tratamentos. E com você não deve ser diferente quando a gente está falando de produtos. Então, a minha ideia, a ideia da corporação, a ideia da liderança em fazer esse workshop é falar sobre a nutrição, os argumentos científicos para você ser um coach do bem-estar, um consultor independente, ainda mais aparelhado, mais treinado e mais capacitado para melhorar o seu resultado e para mudar a vida das pessoas. Estão comigo? Então, ainda dá tempo, chame mais alguma pessoa. A gente tem um e-mail, chamadanacional@herbalife.com. Tire fotos do seu grupo assistindo o nosso treinamento e mande para a gente com sugestões, com ideias. Depois eu vou deixar um canal para dúvidas e perguntas, lápis, papel na mão e vamos começar o workshop hoje, os produtos que eu vou focar. Fibras e nutrição complementar. Uau! Tudo que você precisa saber do ponto de vista científico sobre os ingredientes, eu vou falar o state of art, o que tem de mais moderno no conhecimento científico desses nutrientes e isso vai capacitar você para ser um coach do bem-estar e um consultor independente mais aparelhado e com mais autoridade para vender ainda melhor. Olha só, nós vamos começar pelas fibras. Então, antes de falar dos 3 produtos de fibras, eu quero dar um apanhado geral sobre fibras. Né? Tenha em mente que a gente vai falar do Fiber Powder, do Fiber Concentrate e do Fiber Bone. Então, começando a falar do nosso Fiber Powder, um apanhado geral das fibras. Fibra é um nutriente muito interessante, porque ele é vital, a gente não vive sem fibra, mas ela não é absorvida. Quando eu como fibra, dali 10, 20 minutos eu não tenho fibra no sangue, a fibra fica toda no meu aparelho digestivo. Isso não acontece com a gordura, por exemplo.
Se eu tomo gordura, dali a poucos minutos a minha concentração de gordura no sangue, vitaminas, minerais aumenta. Com a fibra não. E por que a fibra é importante? A fibra melhora o funcionamento do intestino. Então nós temos dois tipos de fibra. A fibra solúvel, que desmancha na água e forma um gel, é a fibra que a gente tem no Fiber Powder, no Fiber Concentrate. E esse gel, ele melhora o funcionamento do intestino, ele ocupa espaço no estômago, dando uma sensação de saciedade. E o incrível da fibra é que ela controla, organiza, dificulta a absorção de gordura e de carboidrato, de açúcar. Então, ajuda a normalizar os níveis de açúcar e de gordura no sangue. Por exemplo, um argumento de venda quando a gente fala de fibra. Olha que interessante. Quando eu tomo um suco de laranja, os níveis de glicose no meu sangue aumentam em 5 minutos. Tomei um copo de suco de laranja, dali 5 minutos a minha glicemia aumenta. Agora, quando eu como uma laranja com a polpa, com a fibra, dali 5, 10, 20, 30 minutos, os níveis de glicose no meu sangue aumentam muito devagarinho. Por que acontece isso? Porque a fibra regulou a entrada da glicose, modificou o que a gente chama de índice glicêmico. E qual é a diferença? Imagina você falando isso para o seu cliente. Qual é a diferença entre o suco de laranja e a laranja com a polpa, com o bagaço? Acertou, a fibra. Então, fibra é importantíssimo para o bom funcionamento do intestino e para controle da absorção tanto da glicose como das gorduras. Gente, quanto de fibra a gente tem que comer por dia? De 25 a 30 gramas. Isso pode variar um pouco entre homens e mulheres. Agora, onde que tem fibra nos alimentos tradicionais? Frutas, verduras, saladas, legumes, cereais integrais e algumas sementes, como a semente de girassol, a semente de chia, por exemplo, são sementes ricas em fibras. Mesmo pessoas que comem muita fruta, muita salada, muito cereal integral, muita fibra, é difícil você em 24 horas atingir essa concentração de 25 a 30 gramas de fibra. Por isso que a gente vê tanta gente com o intestino preso. Eu costumo dizer aqui que na minha cidade tem tanta gente com o intestino preso que chega a ter advogado especialista em tirar o ventre da prisão. Claro que isso é uma brincadeira, mas é para ilustrar a importância da fibra na saúde do seu intestino. Então, mesmo que você coma de 25 a 30 gramas de fibra por dia, é difícil isso somente com os alimentos tradicionais. O que a gente recomenda na filosofia de nutrição da Herbalife? Coma frutas, a gente recomenda de 5 a 7 porções de frutas e vegetais por dia, todos os dias, e o nosso, onde que está o nosso Fiber Powder, né? Qual é o grande diferencial do Fiber Powder? Uma porção do Fiber Powder tem fibra solúvel e o Fiber Powder ele tem sabor neutro. Ele não modifica o sabor dos alimentos. Você pode colocar o Fiber Powder, com licença, no seu shake, você pode colocar o Fiber Powder na sua NutriSoup, você pode colocar o Fiber Powder na salada de fruta. O Fiber Powder, ele vai do forno ao congelador sem modificar as suas composições nutricionais, suas propriedades nutricionais, e não altera o sabor dos alimentos. Então, mais fibra na sua vida, mais fibra no seu intestino com o Fiber Powder. Eu acho que é importante você saber tudo isso sobre Fiber Powder e vamos falar um pouquinho mais de fibra, vamos falar um pouquinho mais de saúde do intestino ao falar do próximo produto que eu sou apaixonado,
o Fiber Concentrate. Então, a gente já pode começar a falar assim, quais são as diferenças do Fiber Concentrate para o Fiber Powder. Os dois têm fibra solúvel, que é a maltodestrina resistente. E aqui, pessoal, é um argumento científico de venda que muita gente pergunta. As pessoas olham no rótulo, tanto do Fiber Powder como do Fiber Concentrate, e leem ali, maltodestrina. Ah, maltodestrina é um carboidrato, é um açúcar. E esquecem de ler a palavra resistente. Maltodestrina resistente é uma polidestrose, é uma fibra. Ela não é absorvida. Lembra que eu falei, quando eu estava falando do Fiber Powder, que quando você toma fibra, ela não entra para a sua circulação, ela fica no intestino. A maltodestrina resistente é uma fibra que fica no intestino. A maltodestrina é um carboidrato que é bastante usado para dar energia, mas não é presente nem no Fiber Powder, nem no Fiber Concentrate. Então, pessoal, eu falava que a fibra é importante para o bom funcionamento do intestino. Regularidade, não ter constipação, né? A gente costuma dizer, eu gosto muito de falar da origem das palavras. Isso é um bom argumento de venda para você. Por exemplo, a palavra entusiasmada. Theo em grego é Deus. Então a pessoa entusiasmada, ela está cheia de Deus. Ânima em latim é alma. A pessoa animada, ela está com a alma saindo pela boca. E enfesado. Você já parou para pensar de onde vem a palavra enfesado? Enfesado, isso mesmo, é uma pessoa que está cheia de fezes. Então, olha que mágica nutricional. Para você transformar uma pessoa enfesada numa pessoa animada, aumenta a quantidade de fibras e vamos desenfesar esse planeta. Vocês me ajudam com isso? Agora, além da regularidade, é importante falar que o intestino é conhecido como o segundo cérebro. Por quê? Existe um eixo entre o cérebro e o intestino. As emoções estão muito ligadas com o intestino. Fora do nosso sistema nervoso central, isso você pode falar para o seu cliente, o lugar do nosso corpo onde tem mais neurônio e onde tem mais terminação nervosa é no intestino. E é muito evidente quando a gente tem uma notícia muito triste ou muito feliz, essas emoções logo dá uma movimentada no intestino e às vezes isso resulta tanto em diminuição como aceleração do intestino. Melhorando a saúde do intestino, você melhora o seu humor. Os psiquiatras já sabem disso. Um dos neurotransmissores que controlam o humor, você já deve ter ouvido falar, é a serotonina. Serotonina é um nutroneurotransmissor que melhora o humor, que dá saciedade. Pessoas deprimidas têm pouca serotonina no sistema nervoso e têm muita compulsão alimentar. E olha que informação importante. Há pouco tempo, nós cientistas sabemos que 90% da nossa serotonina não é produzida no cérebro, é produzida no intestino. Então, quando o seu intestino está saudável, você naturalmente produz mais serotonina, tem um humor melhor e tem mais saciedade, não tem tanta compulsão alimentar. Isso tudo pelas fibras, né? A fibra melhorando o funcionamento do intestino. E a terceira coisa importante sobre o intestino olha que coisa importante, fico muito feliz de falar isso para vocês. Muita gente fala que a pele é o maior órgão do nosso corpo. Atenção, errado. O maior órgão do nosso corpo em área é o nosso intestino. Uma pessoa de 1,70 m pode ter até mais de 10 metros de intestino. E se eu abrir esses 10 metros de intestino, esse tubo, dentro dele tem as microvilosidades. São pequenas vilosidades que revestem todo o nosso intestino. Olha que informação importante para você falar para o seu cliente. Se você abrir toda a área do intestino, gente, vocês não vão acreditar. O nosso intestino tem a área aproximada de um campo de futebol. Isso mesmo, cada um de nós tem um campo de futebol dentro do nosso abdômen. Você sabia disso? E é lógico, se esse campo de futebol, essa superfície, estiver limpa e estiver funcionando bem, a minha saúde é uma. Se ela estiver
poluída, se ela estiver obstruída, a minha saúde é outra. E nessa área moram as bactérias que nós chamamos a nossa microbiota. Antigamente a gente chamava flora intestinal, mas a microbiota são os trilhões de bactérias que moram no nosso intestino. A gente acredita que um adulto tem ao redor de 10 trilhões de células. E para cada célula nós temos 10 bactérias morando no nosso intestino. Então, isso mesmo, cada um de nós tem mais ou menos 100 trilhões de formas vivas vivendo nessa área enorme. E pergunta, do que se alimentam esses 100 trilhões de bactérias? Isso mesmo, as fibras. As fibras que alimentam as bactérias são chamadas de fibras pré-bióticas, ok? Então, tudo isso você tem que saber sobre fibras. E eu sou apaixonado pelo Fiber Concentrate, pelo sabor. Então, eu posso colocar esse sabor no meu shake, eu posso fazer receitas. Olha lá no nosso catálogo, picolé, gelatina, flans com cobertura, tanto de uva como de maracujá. E isso é um argumento importantíssimo, o triângulo do bom funcionamento do intestino. Fibra, de 25 a 30 gramas, água e exercício. Isso é o que o meu intestino precisa para funcionar bem. Às vezes as pessoas aumentam a concentração de fibra e o intestino ainda não está funcionando bem. Dá uma olhada como é que está a atividade física e dá uma olhada como é que está a ingesta de líquido do seu cliente. E o charme do Fiber Concentrate, uva e manga, é que quando você toma a fibra, você já está tomando líquido, melhorando o bom funcionamento do intestino. Uau, você está quase especialista em fibra e eu quero falar sobre o nosso terceiro produto de fibra, isso mesmo, o Fiber Bond. O Fiber Bond são tabletes que têm uma composição de fibra de aveia e de fibra de beterraba. Aqui a gente tem fibra solúvel e fibra insolúvel, são fibras vegetais, né? Lembra que para você atingir a quantidade de 25 a 30 gramas de fibra, você deve comer frutas, verduras, legumes, cereais integrais, sementes e os produtos. Onde que tem fibra? Fiber Powder, Fiber Concentrate, o Fiber Bond, mas não esqueça, anota aí, quando você for falar de fibra para os seus clientes, lembra que Sua Excelência, o Shake, a NutriSup também tem fibra, né? Então, eles estão presentes. O Nutrev, anota aí, o Nutrev tem 3 gramas de fibra. Isso é importante quando a gente está falando do estilo de vida saudável e ativo. E essa combinação do Fiber Bond, fibra de aveia e fibra de beterraba, do ponto de vista nutrológico, elas têm a função de promover saciedade, manter o intestino limpo, regular a absorção tanto de glicose como de gordura, como as fibras naturalmente fazem. Agora, muito importante, pessoal, sempre que eu aumentar o conteúdo de fibra da minha alimentação, naturalmente eu tenho que aumentar o conteúdo de líquido e atividade física. Vocês me ajudam a compartilhar essa informação com os clientes? Então, isso é o que você tem que saber sobre fibra. E agora nós vamos falar sobre nutrição complementar. Você está pronto? E o primeiro produto que eu quero falar sobre nutrição complementar, agora nós vamos falar sobre Herbalife Line. Herbalife Line é sinônimo de ômega 3. Né? Ômega 3, óleo de peixe, é uma fonte... em primeiro lugar, ômega 3 são ácidos graxos de cadeia curta que são vitais para a nossa saúde. Cada vez tem mais estudos científicos falando sobre ômega 3. Então, como que os cientistas descobriram que ômega 3 é importante para a saúde? Eles observavam o paradoxo dos esquimós. Você já ouviu falar dos esquimós, aquele grupo populacional que mora lá no Polo Norte? Esquimó
morre por qualquer coisa. Esquimó morre de frio, morre de raiva, morre de fome, mas anota aí, esquimó não morre de doença cardiovascular. Esquimó não tem infarto e esquimó não tem derrame. Por quê? Porque eles comem óleo de foca, óleo de baleia, óleo de peixe, e isso protege as veias, as artérias e o coração. Isso chamou a atenção dos cientistas lá nos anos 70, 80, e a gente descobriu os benefícios do ácido graxo ômega 3. Equilibra o perfil de gordura no sangue, naturalmente melhora diminui o mau colesterol, aumenta o bom colesterol, diminui os triglicerídeos e protege o coração, as veias e os vasos. Hoje se sabe muito mais. Hoje a gente sabe que o ácido graxo ômega 3 ele é vital para o desenvolvimento do sistema nervoso. Desde a vida intrauterina até na terceira idade, o ômega 3 ele é importante, tanto na diferenciação, na divisão dos neurônios, como na proteção desses neurônios. Pessoas que comem ômega 3 através dos alimentos ou através dos suplementos têm uma visão melhor pela formação da retina, tem uma melhora da memória, tem uma melhora da capacidade de aprendizado e tem uma maior proteção contra as doenças, como é o caso da doença de Alzheimer. Ômega 3 também é importante como modulador da imunidade. O ômega 3 atua nas doenças autoimunes, como nas doenças reumáticas. O ômega 3 ele aumenta as defesas do organismo, modula naturalmente as alergias, tudo isso com os alimentos ricos em ômega 3. Quais são? Peixes de águas frias e profundas, não é o nosso peixinho aqui do Oceano Atlântico, eu estou falando do bacalhau, do salmão selvagem, não salmão de cativeiro, o arengue, esses são peixes ricos em ômega 3. E também algumas gorduras vegetais, como por exemplo a gordura do óleo de oliva, como o abacate, são fontes muito importantes de ômega 3. Agora, olha só, mesmo que eu coma peixe, mesmo que eu coma abacate, mesmo que eu coma óleo de oliva, somente com esses alimentos tradicionais é difícil eu atingir esses níveis que eu preciso para ter a proteção que um esquimó tem. Então, o que a gente vai explicar para os nossos clientes? Que além da boa alimentação, para ter todos esses benefícios que eu falei, é preciso suplementar. E aí, o que é um suplemento de ômega 3 de qualidade? Ele, em primeiro lugar, tem que ter boa matéria-prima, que a gente chama na Herbalife da semente ou alimento. Quer dizer, desde que esse ômega 3 estava lá no peixinho até chegar às suas células, tem que ter todo um controle de qualidade, que ali tem o que está no rótulo, e o que está no rótulo é o que tem no produto. Tem muito ômega 3 por aí no mercado que tem água, que tem outras contaminações, então isso é importante. E outra questão que é um diferencial, na minha prática clínica como médico há mais de 30 anos, muita gente que eu já recomendei ômega 3 não conseguiu tomar o suplemento, porque muitos suplementos de ômega 3 deixam um sabor residual de peixe. Dali algumas horas a pessoa volta aquele sabor, lembra que tomou, é um sabor de peixe muito desagradável e a pessoa não tolera. Então, um óleo de peixe como é o Herbalife Line tem qualidade e não deixa o sabor residual de peixe, né? Você vai melhorar a sua memória pelo ômega 3, mas não vai ficar o tempo todo lembrando que tomou ômega 3, porque não vai voltar o sabor de peixe. Vocês me ajudam a compartilhar essa informação e melhorar a saúde. Olha só, eu estou convencido que eu vou viver até os 120 anos. Já quero convidar vocês para o meu aniversário de 120 anos. E um dos presentes que vocês podem me trazer para essa festa é um Herbalife Line, porque é importantíssimo o ômega 3, tanto da dieta como da suplementação, para você ter uma vida longa e saudável. Me ajuda a compartilhar essa informação e nós vamos falar agora do nosso próximo produto.
eu sou apaixonado por esse produto, é o Extra Cal. Né? O que é o Extra Cal? O Extra Cal é uma combinação de cálcio, vitamina D e magnésio. O cálcio, pessoal, o que você precisa saber sobre o cálcio? O cálcio, ele tem várias funções no nosso corpo. O cálcio, ele é importante na coagulação do sangue, ele é importante no transporte da membrana celular. Cada vez que eu contraio um músculo, eu utilizo o cálcio. Cada vez que eu tenho uma ideia, vocês sabiam que na transmissão nervosa eu preciso do cálcio? Eu acho que por isso que na Herbalife a gente tem tanta ideia boa, porque a gente tem bastante cálcio na nossa nutrição. O cálcio é importante para a liberação de hormônios. Agora, o cálcio tem um charme, ele tem um detalhe. A concentração de cálcio no meu sangue tem que ser constante. A mãe natureza não admite que isso varie. Então, olha só, se ao longo do dia eu não como a quantidade recomendada mínima de cálcio, que é 1 grama por dia, 1000 miligramas, o que meu organismo faz? Vai lá no meu depósito, no osso ou no dente e retira esse cálcio para manter os níveis sanguíneos estáveis. Até 22, 23 anos, a gente vai acumulando cálcio no esqueleto. Por volta dos 23, 24 anos, esse conteúdo mineral do osso se estabiliza. Então, eu preciso comer cálcio 1 grama por dia para não precisar usar a minha poupança. Cada dia que eu como menos que 1 grama de cálcio, o que acontece? A mãe natureza vai lá no meu osso e tira um pedacinho. Se isso acontece vários dias, eu vou desenvolver um problema de saúde que chama osteoporose. No Brasil e no mundo, de mulheres acima de 60 anos, de cada 3, 2 apresentam um grau de osteoporose. Nos homens é um pouco menos frequente, mas homens também têm osteoporose. E osteoporose dificulta a qualidade de vida. Você já viu aquele vovô que quando ele estava no exército ele era uma pessoa alta e agora ele está pequenininho, enrugadinho, encurvadinho. Por quê? Porque ele diminuiu a quantidade de cálcio que tinha no esqueleto. Isso pode ser totalmente prevenível e evitável desde a vida intrauterina até os 120 anos, todos os dias comendo 1 grama de cálcio. Onde que tem cálcio? Os lácteos. Leite, iogurte, queijo, nata, todos esses derivados são fontes importantes de cálcio. Não esqueçam que a única nata que não faz mal para a saúde chama nata miel. As outras têm gorduras que não são saudáveis. Esse é um bom argumento de venda. Agora, somente com esses lácteos, onde mais que tem cálcio? Vegetais de folhas escuras, alguns peixes com espinha. É difícil eu atingir 1 grama de cálcio por dia. Então a gente tem que suplementar. E, como nutrólogo, eu tenho que explicar para vocês que para o cálcio ser absorvido, ele precisa de vitamina D. Não adianta eu comer 1 grama de cálcio, se não tiver vitamina D, eu não absorvo. E para o cálcio ser depositado no osso, o organismo vai equilibrar isso com magnésio. Então, cálcio para manter a saúde óssea, a vitamina D para absorver o cálcio e o magnésio para facilitar a mobilização do cálcio e impedir que ele saia do esqueleto. Tudo isso eu tenho no Extra Cal. Importante lembrar para vocês também que quando vocês forem falar de cálcio para os clientes de vocês, não esquecer de falar que Sua Excelência o Shake, a NutriSup, Nutrev, multivitaminas também são produtos da Herbalife que possuem cálcio na forma. E agora que você já está craque em Extra Cal, nós vamos falar de um outro produto que eu sou apaixonado, que é vitaminas e minerais. Né? Lembra que eu expliquei para vocês que vitaminas e minerais são micronutrientes. Vitaminas e minerais não são fabricadas pelo organismo, mas também não têm energia. Enquanto os macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura, têm caloria, vitaminas e minerais não têm energia. Então, minhas células não vivem sem vitaminas e minerais, mas isso não engorda. Tem um mito,
É uma mentira muito comum aí, que as pessoas ouvem falar que vitamina aumenta o peso, vitamina engorda. Então agora você já sabe que não. Olha só, cada uma das nossas células tem uma necessidade diferenciada de vitaminas. Por exemplo, vitamina A é importantíssimo para a visão. Vitamina B, todo o complexo B, importantíssimo para o funcionamento do fígado, para uma série de funções do nosso metabolismo. A vitamina C, ela participa da nossa imunidade, proteção contra enfermidades, cicatrização de tecidos. A vitamina D é importante para a absorção do cálcio, mas hoje a vitamina D é conhecida como por muitas outras funções. Ela ajuda na memória, no humor, na imunidade. A vitamina D protege a saúde cardiovascular e a vitamina D atua no tecido adiposo, dificultando que o organismo armazene gordura. Então são novidades sobre a vitamina D. A vitamina E é um poderoso antioxidante, né, que impede que os radicais livres atuem no nosso organismo. Cálcio, importante para prevenir a osteoporose. Ferro, importante para prevenir anemia. Iodo, para a saúde da tireoide. Então, cada célula do nosso corpo tem necessidades, tecidos, órgãos, diferenciadas de vitaminas e minerais. E, para eu ter saúde, para eu viver até os 120 anos com qualidade, eu não posso ter carência. O que é carência? É quando nas 24 horas eu não atingir a ingesta diária recomendada daquela vitamina ou daquele mineral. Olha só, os alimentos tradicionais hoje não têm a mesma quantidade de vitaminas e minerais que tinham há algum tempo atrás. Pela questão do armazenamento, transporte, empobrecimento do solo, poluição. A maçã que meu avô comia 100 anos atrás tinha muito mais vitaminas, minerais do que a maçã que a gente compra hoje no supermercado. O que a filosofia de nutrição da Herbalife fala? O que eu quero que você fale para o seu cliente? Come a maçã, come 5 porções de frutas e verduras todos os dias, mas para garantir que você não vai dormir com carência, ninguém gosta de dormir com carência nutricional, use um suplemento de vitaminas e minerais, ok? Uma última palavra, eu gosto de falar que a cada momento na nossa célula está acontecendo a Terceira Guerra Mundial. Como assim? É uma guerra entre os radicais livres e os antioxidantes. Os radicais livres, eles adoecem, envelhecem e destroem as células. E os antioxidantes protegem as células contra os radicais livres. Então, o estresse, as poluições, gente que fuma cigarro, gente que exagera bebida alcoólica, pessoas que tomam sol sem proteger a pele, todos esses são radicais livres que agridem, destroem e envelhecem a pele. E a mamãe natureza nos proporcionou os antioxidantes, que é o chá verde, o ômega 3 e principalmente as vitaminas e minerais que protegem as células contra os radicais livres. Olha só, quem aqui conhece uma pessoa com 50 anos, estressada, que fuma, sedentária, excesso de peso, vai para o sol e não cuida da pele, e quando você olha para aquela pessoa, parece que ela tem 70 anos. E quem aqui conhece uma pessoa de 50 anos que não fuma, bebe com moderação, controla o peso, faz atividade física, controla o estresse, está qualificado para todas as férias da Herbalife, e quando você olha para ela, parece que ela tem 30 anos. Olha só, se você tem 50 anos e aparenta 70, os radicais livres estão ganhando a Terceira Guerra Mundial. Se você tem 50 anos e aparenta 30, os antioxidantes estão ganhando a Terceira Guerra Mundial. Você é capaz de explicar isso para os seus clientes? São argumentos científicos que vão ajudar. E lembra que antioxidante tem nas vitaminas e minerais, no ômega 3, no chá verde, no shake, na NutriSup e no Nutrev, ok? Obrigado. Gente, eu acho que esse foi um dos workshops que eu mais curti, que eu mais me diverti. Eu espero que você tenha aproveitado também.
como é importante você falar para cada um dos clientes de vocês com brilho no olhar, com autoridade. Lembra que o melhor discurso, o melhor argumento é o seu resultado. Então, vamos colocar em prática tudo que a gente fala, né? Não importa como você está hoje, o segredo amanhã é estar um pouquinho melhor, cada dia um pouquinho melhor, com a boa alimentação, atividade física, controle do estresse e o uso adequado dos produtos, sempre conforme o rótulo. Aí você vai estar cuidando da sua saúde, da saúde dos seus clientes, cuidando do seu negócio e preservando o bom nome da Herbalife. Pessoal, se qualifique para tudo. Eu quero encontrar vocês nos treinamentos online, nos treinamentos presenciais, tanto nos treinamentos locais aí do seu sistema, não perca nada. Nos treinamentos corporativos, a gente vai estar junto, vai vir muita coisa boa por aí. Seja um expert na nutrição dos produtos da Herbalife, leia a literatura oficial, os nossos sites, o catálogo, o guia dos produtos. Se você ficou com alguma dúvida, o chat, o canal nab@herbalife.com.br, envie a sua pergunta e vamos juntos transformar o mundo num lugar cada vez mais saudável e num lugar cada vez mais feliz. Eu quero mais uma vez agradecer a parceria, a honra e o orgulho que eu tenho de ter cada um de vocês na minha equipe de trabalho. Quero agradecer a todo mundo que trabalha comigo na corporação, aos líderes da Herbalife, aos chairmans, aos presidentes, pelo trabalho incrível que vocês fazem, motivando e liderando as pessoas. E meu coração sai pela boca, porque eu tenho certeza que a gente está no momento certo e no lugar certo. Envie suas fotos, participe de tudo, mande seus comentários e vamos juntos transformar o mundo num lugar mais saudável e mais feliz. Quando eu comecei esse workshop, eu já estava saudável e já estava feliz. E depois da nossa companhia, da nossa participação, todos juntos, eu estou ainda mais saudável e mais feliz. Obrigado, gratidão, e eu quero ver você no topo, com mais saúde, com mais sucesso no nosso próximo treinamento. Até lá, um beijão para todos vocês e para a família de vocês. Obrigado, pessoal.